Lazer, é importante destacar algumas coisas. O vereador Mauro Pinheiro colocou que eu me manifestei que a secretaria só vai ser criada no ano que vem. Não é verdade. O regimento da Câmara permite que este ano mesmo, em breve, a secretaria seja aprovada na Câmara de Vereadores, depende da articulação do governo e do apelo dos movimentos sociais, que é muito forte. Segundo, a questão da saúde, por nós conseguirmos vencer a resistência do Partido dos Trabalhadores aqui em Porto Alegre, porque nos outros municípios eles tinham outra posição, nós vencemos o paradigma. Lembra de algum município? São Canoas, Novo Hamburgo. São Leopoldo, Novo Hamburgo. Nesses municípios tem essa secretaria? Não, sobre a saúde. Sobre a nós saúde. Vencemos esse paradigma da saúde, né? Que o vereador está tão preocupado e eles eram um obstáculo para nós vencermos e ter uma saúde que atenda mais as comunidades de baixa renda. Mas o trabalho está iniciando, né, vereador? A questão das crianças, Porto Alegre é um exemplo no mundo em relação ao atendimento às crianças. Então não vamos misturar aqui os debates. Eu acho que cada tema é um tema, né? O prefeito Fortunati está tratando muito bem, e a FASC, com o Kevin Krieger, muito bem o tema da criança. A saúde, o prefeito Fortunati fez aquilo que todos queriam e não tiveram a coragem de fazer. E agora o prefeito Fortunati, em relação aos animais, está fazendo aquilo que todos querem, inclusive membros da bancada do PT, e não tiveram a coragem de fazer outros governos. Não é a questão de criar cargos, são 7 CCs. 7 CCs não pode ser o nosso obstáculo para finalmente termos os cavalos bem tratados em Porto Alegre. Mais 7. Para finalmente termos os cachorros bem tratados em Porto Alegre, os gatos bem tratados em Porto Alegre e a saúde bem tratada em Porto Alegre. A Secretaria da Saúde não pode ser sobrecarregada com isso. Este tema, ele envolve desde a classe alta até as comunidades de baixa renda. Eu sou um vereador que 90% dos meus votos são das comunidades de baixa renda. E eu sei o drama que é ver aqueles animais lá sofrendo, morrendo e sem atendimento, e também são amados por aqueles cidadãos humildes das comunidades de baixa renda. E lá que está a grande população de animais que precisam do atendimento do poder público. Ou nós vamos criar uma estrutura e resolver, ou vamos continuar nos enganando. E aí que o governo, ouvindo quem entende desta matéria, que são os movimentos sociais, que são as organizações não governamentais, ele então está propondo um projeto. Esse projeto vai ser debatido na Câmara de Vereadores, vai ser debatido em conjunto com a sociedade civil, Momento, e aí nós vamos então lapidá-lo. Qual é a tendência, já que a Câmara de Vereadores tem maioria do governo municipal, será que mesmo assim a maioria vai se pronunciar pela criação da secretaria? Eu tenho certeza que sim. Inclusive, quando o prefeito Fortunati, a primeira-dama Regina, fizeram a manifestação e a exposição dos motivos do projeto, como eu coloquei, a maioria absoluta dos líderes das bancadas da base do governo se colocaram, se pronunciaram a favor. Inclusive, bancadas independentes também se pronunciaram a favor. Por sua observação, a bancada do PT é unânime? Não. Não? A bancada do PT, eu tenho certeza que vai refletir sobre esse assunto. A bancada do PT tem resistência, que até de certa maneira, eu acho estranha essa resistência, criar 7 cargos em comissão. Quantos cargos o governo Tarso criou? Quantos cargos o governo Lula criou? E não se cobra a criação de cargos, a sociedade cobra o resultado. Ou o governo Lula foi reprovado? E não foi o governo, um dos que mais criou cargos de comissão? E o governo Tarso não chegou já criando cargos em comissão? E ninguém está criticando. Nós queremos ver o resultado. Então, o que importa para nós que amamos os animais, o que importa para nós que não suportamos mais ver essa omissão do poder público em defesa dos animais, e principalmente em relação aos cavalos, que nós temos que combater e resolver a questão dos carroceiros e carrinheiros, o prefeito Fortunati vai resolver. Eu sou o coordenador desse processo, enquanto secretário de Governança, agora fui para a Câmara, vamos resolver, mas precisamos dessa secretaria. Veja bem, Lazer e cidadãos porto-alegrenses, é um tema tão relevante, é um tema que atinge a grande maioria da população de Porto Alegre, desde da elite até as comunidades de baixa renda, que ninguém aqui na mesa é contra a proteção aos animais. E esse é o ponto principal. Há um consenso aqui. Nós devemos melhorar as políticas públicas em relação à proteção animal. O que está se discutindo aqui é a forma.
E nós que somos governo, e o PT que já foi governo, nós sabemos o quanto hoje nós necessitamos de uma secretaria com estrutura. Isso foi o que os vereadores cobraram do prefeito e da primeira-dama, querendo uma secretaria com estrutura para resolver a situação. Mudar o tema aqui, utilizar argumentos da Secretaria da Juventude, falar em questão de cargos de comissão, falar a questão de criar novas estruturas fora de época, porque no início do governo novo do Fortunato, que bom que o vereador Malveira já está reelegendo o prefeito Fortunati, né? Porque ele disse que se for no início da nova gestão Fortunati, a secretaria então teria o mérito de ser criada, mas agora não, porque é no meio do governo. Ou seja, o que está em discussão aqui é a forma, não é a causa nobre. E para nós resolvermos, Lazer, eu que estou todo dia lutando pela questão do carroceiro e do carrinheiro, estamos inaugurando em maio a unidade de triagem, estamos criando tentativa de renda dos carroceiros, estamos junto com o Teófilo, com o Fernando, que é os grandes líderes dos carroceiros. Nós temos que resolver a questão dos cavalos, a proteção dos animais, que é um apelo muito forte da comunidade de Porto Alegre. Nós precisamos ter um organismo com responsabilidade, com competência, com estrutura, para poder, então, dar uma resposta que a sociedade espera. Esse é o principal, é resolver a situação. E é isso que, atendendo ao apelo do conjunto da sociedade, o prefeito Fortunati, mais uma vez, está tendo a coragem, o compromisso, a responsabilidade, ainda mais como estudioso do assunto, dessa matéria, com a primeira-dama Regina, de propor o debate. Agora, vamos continuar nós cobrando de uma estrutura que hoje não tem as condições de resolver, que é o COMPAD, Coordenadoria Multidisciplinar de Proteção aos Animais Domésticos, que tem 2 cargos, nem sei se é isso que possui lá, um cargo. Não, nós temos que criar uma estrutura que realmente corresponda, que atenda a sociedade, que possa resolver a questão, né, da esterilização dos animais, da questão da adoção dos animais, da questão do debate, da conscientização e da mudança de cultura em relação à proteção dos animais. São muitas ações para nós podermos resolver essa questão que envolve milhares e milhares de animais. E por isso essa secretaria é fundamental. A favor, sim. Olha aí, 56%. E olha a quantidade de gente que ligou, ó. Olha, é o segundo maior número de telefonemas do ano aqui no programa. Sinal de que estão valorizando o tema, hein? 3.326 telefonemas. 3.326. 56% a favor, 44% contra. Algum comentário a respeito dos senhores? Eu vejo que é um tema que cada vez merece ser mais debatido exatamente por essa vontade, esse desejo da comunidade. É um tema relevante.